pessoa tem uma característica, cada pessoa tem uma essência e o servir dessa pessoa está conectado com tudo isso. Então, a gente também acreditar que talvez todas as pessoas vão se encaixar numa religião só, em um ponto só, é não entender a multiplicidade que a gente é. Tudo que é extremo não é de Deus, seja por um lado, seja por o outro. Deus, ele está aqui para todos, de todos os aspectos. Então, se às vezes, no seu parecer, alguém que está dentro da sua religião, ela está mais com Deus, né? Ela pode até estar mais conectada por cultivar mais isso, mas ela é mais de Deus do que a outra pessoa que está em outra religião. Isso, na verdade, não é sobre Deus. E a gente não tem esse controle, a gente não pode definir que as pessoas que estão dentro desse lugarzinho são mais do que as outras, porque isso nada mais é do que o nosso ego. Então, não é a religião. Hoje a gente vê muitas religiões, ou algumas, ou uma, ou duas que seja, eu não sei, que fala assim, mas quem não for dessa religião não vai para o céu, né? Quem não se batizar nessa religião não vai para o céu. E Deus? Aonde fica Deus nessa história? E aí eu e a Marcela comentando hoje, a gente falou, gente, é muito doida. Ou a gente também é uma opção. Que também é uma opção, a gente não exclui essa opção. A gente é muito doida e não entendeu nada. Sim. Ou as pessoas de fato hoje estão muito desconectadas, muito centradas ali no próprio ego, né? Naquilo que elas pensam, né? Que elas acreditam. E às vezes isso chega a ser até uma insegurança. Porque assim, se eu acredito que o meu tá certo, às vezes eu não consigo debater com outra pessoa, argumentar. Então é muito mais fácil eu excluir e não acreditar e falar, a fulana tá doida porque ela acredita nisso, do que eu enxergar o ponto que aquela fulana faz sentido o que ela tá falando, entende? Que é muito isso que eu e a Cananda tava conversando hoje, o quanto que a gente consegue compreender muitas coisas e não quer dizer que o fato de eu compreender o outro ali, que eu não tenho o meu próprio pensamento. A gente consegue ter essa visão mais ampla de que cada um tem um nível de compreensão, cada um tem um entendimento de uma certa situação, cada um tem uma parte do negócio. Tem uma questão na psicologia que tem uma história que fala sobre o elefante, não sei se eu já falei dela aqui, mas que fala sobre ter um elefante e que levou uns cegos para ver o elefante e perguntaram o que era aquilo. E cada um que estava na partezinha do elefante falou uma coisa. Então a pessoa que estava no rabo apalpou ali e falou, olha, o elefante é uma corda. O outro falou, o elefante é um tronco, não sei o quê. E aí, na verdade, não é que o elefante é a corda ou a tromba ou o tronco. Ele é tudo isso. O elefante, ele é a parte inteira. E assim é Deus também, sabe? Não dá pra gente falar, não, eu sou Deus, você não é Deus. Deus tá em tudo. Não cai a folha de uma árvore sem a permissão dele. Exatamente. Inclusive na nossa capacidade de entender e de respeitar o próximo. Exatamente. Deus também está aí, Deus também está presente aí. Então a gente precisa entender, nós somos seres humanos. Eu tenho uma percepção, a Marcela tem uma percepção e eu preciso entender a percepção dela. Eu não consigo abrir a cabecinha da Marcela e colocar dentro dela o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Por mais que nós, como seres humanos, a gente quer muitas vezes fazer isso. A gente quer que a pessoa sinta o que a gente sente. A gente quer que a pessoa pense como a gente pensa. A gente quer que a pessoa frequente os lugares que a gente frequenta, porque para nós está sendo bom. Então a gente quer que para aquela pessoa também seja bom como está sendo para nós. E não é assim. E não é assim que Deus se faz presente. Nós precisamos entender com a nossa alma, com o nosso espírito. Nós precisamos entender dentro, o que vem de dentro. Sim. Né? Porque a pessoa, o ser humano, ele não se baseia nisso. Não é fazendo ele pensar como eu penso, agir, frequentar os lugares que eu frequento, que faz dele melhor ou pior. Nós precisamos respeitar o outro, respeitar o próximo, os sentimentos dele. Por mais que às vezes ele esteja fazendo algo que para nós não é bom, não é certo, e que de fato pode não ser, mas não somos nós que vamos convencer. E aí entra outro assunto, puxando outro gancho que a gente estava conversando, que é lançar a sementinha. A gente pode sim lançar uma sementinha ali naquela vida, que não está fazendo algo tão bom, que não está feliz, que não está contente com a vida, ou com algo em específico.
A gente não pode entrar ali e mudar a cabeça dela, mudar o pensamento, o sentimento na hora, mas a gente pode lançar a nossa sementinha do bem, né? A gente pode lançar o nosso amor através de palavras. O nosso amor não, o amor de Deus, através de palavras, lança através de atitudes. E quem vai dar o convencimento para essa pessoa vai ser o Espírito Santo, não somos nós. Nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, com todo carinho, com todo respeito, entendendo que nós estamos lidando com outro ser humano. Assim como eu sinto, eu preciso entender que ele também sente. Então eu tenho que ter muito cuidado ao tocar uma outra alma humana, porque é uma outra alma humana. Tem sentimentos assim como eu, assim como você. Então a gente precisa ter esse entendimento de que nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos sim lançar a nossa semente, jogar a nossa semente de uma maneira cuidadosa com o outro. E esperar que o Espírito Santo trabalhe no coração dele e dê de fato o entendimento que ele precisa, no tempo que ele precisa, porque eu tenho o meu tempo, a Marcela tem o dela, você tem o seu. Cada um tem o seu tempo de florescer, de crescer, de romper, e nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Exatamente, a gente nunca pode subestimar o poder de uma semente lançada. Exatamente. Mas a gente também não sabe quando, como que isso vai acontecer. Então é sobre jogar. E é sobre exatamente essa visão que a Cananda falou, sobre o entendimento. Porque se a gente olha com essa visão do entendimento, da compreensão, a gente está olhando com a visão de Deus. Porque pensa, quantas guerras não tem por conta de Deus, supostamente no nome de Deus? E aí, aqui talvez a gente tenha muito mais pessoas com essa consciência, né, que Deus não estaria feliz com uma guerra, né, que não é isso que Deus veio falar. Então, se a gente enxergar que todo esse movimento de separação que a gente tem, na verdade, talvez a gente não chegue ao ponto de uma guerra, né, aqui, digamos assim, mas existe pequenas guerras, né, existe pequenas situações de exclusão, né. Isso pode fazer sentido? Isso de alguma forma é Deus? O que é Deus pra gente, sabe? Às vezes alguém fala, que você tinha falado, que alguém falou, tipo, que Deus falou que se não é dessa religião não vai pro céu, como que é? Não vai ser salvo. Não vai ser salvo, que Deus não ia salvar. Isso. Eu falei, Cananda, você pensa, Cananda, se eu e você, se fosse, imagina, se a gente que é a gente ia ficar preocupado, ia ficar com dó dessas pessoas, você imagina Deus com o amor gigantesco dele. Você imagina, gente, sabe? Se a gente não faz isso com um filho, Deus vai fazer isso, sabe? Esse Deus que castiga, que separa, que seleciona, que é só esses que são meus. Se a gente olhar com atenção, existe um porquê de cada um ser como é, de cada um acreditar no que acredita. Existe todo um movimento de vida que levou a pessoa para esse caminho. Várias passagens, tanto na Bíblia quanto em várias outras religiões, a gente vê essa questão do todo, de que a gente é um só. Né, eu acredito que vocês já devem ter escutado isso em muitas outras coisas, muitos outros aspectos, até em coisas que não são religião. E assim, é exatamente isso, a gente é uma coisa só. A gente precisa enxergar que a gente está dentro desse todo. E que se a gente está dentro desse todo, se tiver uma pessoa ali sendo excluída, né, sendo deixada, sendo julgada, não é isso que Deus quer.